darem, né, essa informação aí. Olha, a disponibilidade hídrica, né, do que nós temos, a Terra é o planeta Água, mais 97% é de água salgada, 2,5%, aí o restante é água doce, né, 3%, mas 2,5% é congelado, então a gente não tem acesso a essa água. Aí desses, né, de toda essa água que existe, 0,5% é água doce disponível, que é aquífero subterrâneo, chuva, lago, reservatório, rios, aí inclui açudes, né, todos os tipos de mananciais. Só que, né, não estou querendo deprimir ninguém, mas esse cenário ele é ainda pior do que o que se apresenta, né? Só tem 0,5% de água doce disponível. Por quê? Porque quantificado nesse 0,5%, a gente tem recursos hídricos dessa natureza. Rios, lagos, mananciais completamente poluídos, que não há viabilidade alguma de tratamento e distribuição e utilização dessa água a um custo acessível. Então, esse espectro, ele é puramente quantitativo, né? Ele não fala nada a respeito de qualidade. Então, isso nos deixa ainda mais preocupados, né? Porque a gente está se referindo, por exemplo, a um rio Tietê da vida, né? Na crise hídrica, que na realidade é uma crise ambiental, né? A gente vai entrar um pouquinho nisso. Na crise hídrica de 2015, que o estado de São Paulo, né? Na verdade, a cidade de São Paulo passou por racionamento, a cidade de São Paulo passou por ter que economizar água, setorizar abastecimento, enfim, né, trouxe à tona essa discussão, porque a cidade o rio Tietê atravessa a cidade inteira, né? Quando se buscou, né, profissionais para prestar consultoria na época, né, para a companhia de saneamento, por essa questão da ausência de água, o Cantareira já em volume morto, enfim, uma das profissionais que chegou para prestar consultoria, passando pela cidade de São Paulo, e comentou, oxe, esse rio aqui, não, mas esse rio não tem viabilidade alguma de captação, tratamento e distribuição. Aí ela comentou, então, o problema de vocês é ambiental e não hídrico. Água existe, né? A gente tem bastante água. O problema, em muitos casos, é que não há água de qualidade. E isso acontece cada vez mais com esses cursos d'água, né? Esses rios urbanos, porque a gente vai populando, né? Esses locais, vai se adensando, urbanizando, modificando o solo, gerando esgoto, resíduos sólidos e tudo mais, e aí degradando a qualidade desses corpos d'água. Significa que cada vez mais a gente está em busca de água em locais mais distantes. Então, existe o rio Tietê, mas se capta água para abastecer São Paulo no Cantareira, que fica a centenas de quilômetros de distância. Se tem em Natal, o rio Pitimbu, só que se busca, o abastecimento é feito no Jiqui, né? Recife, por exemplo, tem o rio Capibaribe, cortando a cidade inteira, mas o abastecimento é feito, né, em uma captação bem distante. Então, o grande problema do que nós temos com relação à gestão de recursos hídricos é talvez um aspecto qualitativo e não quantitativo. Algumas regiões, claro, como o semiárido, nós temos os dois problemas, né, tanto quantitativo quanto qualitativo. Aí que o problema ele é intensificado, né? Então, segundo o Atlas de Esgoto da ANA, a gente praticamente já tem um Tietê por estado, porque 81% dos municípios lançam o esgoto em rios, né? Então, isso é um problema muito sério do ponto de vista de gestão de recursos hídricos. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? O que é uma água boa? Nós temos aqui a água 1, 2, 3, 4. O que é que, para vocês, qual dessas águas que está presente aqui na tela, que é uma água boa? Podem ligar o microfone, pode falar o que é que vocês estão pensando. Me digam aí, o que é que vocês acham? Eu acho que uma água boa, ela depende da serventia dela. Essa água aí, pode ser uma água potável, e eu posso utilizar essa água 2, 3 ou 4 para algum outro uso, né? Que não seja consumo humano, acredito. Perfeito. É exatamente isso que eu ia comentar, né? Todas as águas são boas, né? Eu coloquei entre aspas, né? Todas são boas. Por quê? A água 1, ela é ótima para eu beber, né? Ótima para tomar banho, ótima para cozinhar. Claro, a gente só está vendo aí o que a gente sabe que são os parâmetros
organolépticos, né, sensíveis ao nosso sentido, eu só estou vendo. Então, pela visão, ela não é turva, ela não tem cor, né, se eu estivesse próximo, eu ia cheirar, ia saber se tem odor, se não tem odor, ia colocar no meu tato, ia sentir se ela é uma água dura, se ela tem uma resistência ou não. Então, ou se eu fizesse uma análise completa, física, química, bacteriológica, eu chegasse à conclusão que é uma água potável, então eu posso beber, posso cozinhar, posso fazer diversos usos, né? Essa segunda água, uma água esverdeada, possivelmente tem excesso de nitrogênio e fósforo, que são fertilizantes, né? Então, eu poderia utilizar ela para irrigar. E a água 3 e 4, aparentemente, é uma água com, é, é, enfim, originada de uma região com argilo-minerais ou algo dessa natureza, que conferiu uma coloração diferente para ela, né? Então, eu poderia utilizar ela, por exemplo, para indústria, né? Produção de materiais cerâmicos, produção de, enfim. Então, qual foi o aluno que respondeu? Napoleão. Então, obrigada, Napoleão, você tem toda a razão, exatamente vai depender qual a serventia dessa água, para que eu vou utilizar essa água. Só o que a gente faz hoje? A gente recebe água potável, tratada, né, por um processo, enfim, que às vezes tem um certo custo elevado, e aí a gente utiliza a água que é boa para beber, que seria exigida que fosse dessa forma, apenas para beber, e usa para tudo, inclusive da descarga, no vaso sanitário, que tem como única funcionalidade, né, o transporte de dejetos. Então, isso hoje, né, é feito, é adotado, porém, acredito que no futuro, né, não tão distante, as pessoas vão questionar. Imagina aquele povo lá no 2020, as pessoas usavam água potável ainda para irrigar jardim, usavam água potável para dar descarga. Né? Vai parecer, porque o recurso hídrico cada vez mais ele vai ficar mais caro, mais escasso, então é um passo que a gente dá para isso se tornar cada vez mais absurdo, né? Então, nós temos que o uso doméstico, ele é 8%. O uso industrial é 22%. E a agricultura é 70%. O que significa isso? Digamos que o uso doméstico, né, esses 8%, claro, está incluindo aí banho, lavagem de roupa, limpeza de casa, enfim, vários outros, né, outras utilizações domésticas também, mas vamos considerar que fosse 8% a demanda de água potável, e a gente usa para os outros 92%. Então, é um pouco, digamos que, absurdo. Claro, existem processos industriais que eu não posso reutilizar água, né? Eu não posso utilizar esgoto tratado, que seria um processo industrial, uma indústria alimentícia, por exemplo, né? Eu tenho uma exigência absurda que seja água potável. Ou algumas culturas para agricultura, irrigação de hortaliças, irrigação, né, de culturas que são consumidas, né, cruas, então tem também uma exigência por água potável. Mas digamos que a maior parcela de demanda de água é por uma demanda de água não potável. Então, é algo interessante de se observar que nas comunidades rurais, em ambientes semiáridos, já existe a cultura de utilização de fontes hídricas distintas. Então, se você chegar numa comunidade rural, no interior do Rio Grande do Norte, ou então aqui no norte de Minas, como eu estou, né, observando nos diagnósticos das comunidades, você chegar e questionar qual é a água que vocês utilizam aqui. Eles vão responder com uma pergunta: a água de quê? A água para quê? Porque se é para dessedentação animal, existe a água que vem de um açudezinho, de um barreiro, né, alguma coisa nesse sentido, uma barragenzinha pequena. Se é água de beber, aqui em Minas é muito comum nascente, né? Para a gente, né, no Rio Grande do Norte não é, mas aqui é muito comum. Então tem uma nascente que tem água de beber, existe uma cisterna que capta água de chuva para beber, ou em alguns casos, quando não se tem chuva suficiente, né, para se ter água nas cisternas, se tem o um atendimento por algum programa, né, como, por exemplo, o programa do Exército, né, que leva a água potável através de caminhões-pipa. Então, tudo vai depender de qual é o uso. Né? Então, para tomar banho, a gente usa água do poço, que ela tem carbonato de cálcio, ela é uma água dura, é uma água salobra, a gente usa água do poço. Então, existem
fontes distintas de água para atividades distintas. Então, a gente precisa aprender, digamos, a gente falando do ponto de vista quanto profissionais, né, para trabalhar no ambiente urbano, industrial, rural, enfim, qualquer que seja a oportunidade que aparecer. A gente precisa passar a ter essa mesma visão, essa mesma percepção. Então, a utilização da água para descarga do vaso sanitário ser uma água que não é potável, por exemplo, né? A utilização da água para irrigação também não ser uma água potável. A utilização de fontes secundárias, né, de recursos hídricos, fontes alternativas, digamos assim, justamente para fazer com que a água que é potável seja guardada, seja, né, reservada para o uso em que realmente a gente demanda por uma água potável, tá certo? Então, o que acontece com relação ao reuso? Né? Esse aqui, digamos que seria um ciclo, o ciclo artificial da água, né? A água, ela é captada do manancial, seja um rio, seja um poço, seja uma nascente, seja, enfim, qualquer que seja a sua fonte, ela é utilizada nas atividades, seja industrial, doméstica, enfim, ela se torna uma água residuária, né, ela incorpora resíduos daquela atividade e depois ela se transforma nessa água, né, essa água residuária, que é o esgoto. Em alguns casos, esse esgoto é lançado in natura em corpos d'água. Então, eu estou captando no manancial, estou consumindo e estou fazendo descarte em outro, né, em outro corpo d'água. Em alguns casos, esse esgoto ele é tratado. Então, quando o esgoto ele é tratado, qual o objetivo do sistema de tratamento de esgoto, né? Vocês já viram isso muito bem com a professora Giovana, né? Mas, basicamente, a gente busca no tratamento de esgoto remover os resíduos que foram agregados daquela determinada atividade. Então, se eu lavei minha mão, né, com um detergente, minha mão estava muito suja, na água vai estar presente tudo que tinha de sujeira e impureza da minha mão, juntamente com o detergente, enfim. Então, o que é que eu faço no processo de tratamento? Eu tento inverter o processo. Eu quero agora tirar o que eu inseri. Só que a gente sabe que o sistema de tratamento de esgoto, ele não é 100%, né? Ele não remove absolutamente tudo. Claro, só se eu tivesse me referindo a uma situação de tratamento a nível tratamento avançado, né? Seria uma situação de utilização de membranas, utilização de processos, né, mais sofisticados. Então, com isso, eu realmente tenho a possibilidade de retirar 100%. Mas as configurações usuais das estações de tratamento de esgoto, né, a um custo acessível, né, sempre levando em consideração esses aspectos, geram uma água, né, um esgoto tratado, porém que ainda possui resíduos, possui matéria orgânica, possui, né, algumas impurezas, alguns resíduos que foram incorporados no processo, né, de utilização dessa água. Então, essa água vai para o corpo d'água, ela contamina, né, esse corpo d'água, mesmo que sendo um esgoto tratado. Então, na perspectiva do tratamento de esgoto e do reuso desse esgoto, né, que está tratado, as pessoas geralmente associam de que o fator mais, digamos, mais vantajoso é o fato de não precisar retirar água, né, do corpo d'água para utilizar no processo. Porém, o fator mais importante é o fato de não devolver o esgoto tratado para o corpo d'água. Por quê? Vamos supor, eu tenho um corpo d'água lá que tem uma determinada quantidade de oxigênio dissolvido. Então, se o corpo d'água tem, sei lá, 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, significa que no momento em que eu colocar uma água que tenha uma DBO, uma demanda bioquímica por oxigênio, ainda, né, uma DBO residuária ali, uma DBO remanescente, significa que no momento que eu colocar essa água nesse corpo d'água, se ela tem ainda, sei lá, 120, né, miligramas por litro de demanda bioquímica de oxigênio, né, de DBO, considerando o esgoto tratado, ele vai consumir, né, aqueles 5 miligramas por litro de oxigênio de vários litros de água que estão presentes naquele corpo d'água. Então, digamos que quando uma pessoa consome centenas de litros de água por dia, significa que no lançamento desse esgoto, eu vou estar, digamos que, contaminando, né, milhares de litros de água no manancial, no corpo d'água que o esgoto foi despejado.
Se não for tratado, eu vou estar contaminando dezenas de milhares de litros de água, né, nesse corpo d'água. E isso eu estou falando apenas de balanço de oxigênio. Se eu me referir a balanço de nitrogênio, a balanço de fósforo, a balanço de outros tipos, né, de nutrientes, compostos, aí é que a gente vai ter, né, uma complicação maior ainda. Então, do ponto de vista do, digamos, da utilização do esgoto tratado, né, do reuso dessa água, é se pensar que eu vou retirar a água do manancial, né, para as minhas atividades produtivas, após a realização da atividade produtiva vai se tornar esgoto. Aí eu vou tratar e eu vou, né, transformar nesse ciclo aqui. O esgoto tratado, utilizado nas atividades, né, econômicas, levar para o tratamento de novo, utilizar em outras atividades e gerar esse ciclo, digamos aqui, desse reuso, né, do esgoto tratado. Então, se busca justamente reduzir ao máximo essa seta aqui, de lançamento do esgoto no corpo d'água. Tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Importante porque oscilou a internet, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem até agora, Amanda. Oh, maravilha. Então, nós temos, né, os tipos de reuso existentes. Nós temos, supondo a utilização do esgoto, né, a utilização da água, geração do esgoto de uma cidade, né, eu vou ter, digamos assim, a passagem desse esgoto, né, por um processo de tratamento, então tem um gradeamento, as caixas de areia, vou levar para um decantador primário, depois levo para um decantador secundário, enfim, passo pelo processo de tratamento, e aí eu tenho as duas possibilidades de utilização desse esgoto. O primeiro é a utilização direta, né, o reuso direto, que seria, né, colocar em um caminhão-pipa, por exemplo, e levar esse esgoto tratado para ser utilizado em algum processo, né, irrigação, limpeza de pátios, limpeza de vias, enfim. E aí, esse reuso ele foi feito de forma direta. Assim que o esgoto foi produtivo, ele foi produzido, ele foi captado e foi utilizado, né? E existe o reuso indireto. Como é que funciona o reuso indireto? Vamos supor que eu tenho um lançamento desse esgoto tratado em um corpo d'água, né, em um rio, por exemplo, e aí eu planejo a 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância do ponto de lançamento, utilizar esse esgoto em uma atividade. Por quê? Porque o próprio curso d'água, ele vai passar pelo processo de autodepuração. O que significa o processo de autodepuração? Digamos que vai ocorrer uma melhoria da qualidade dessa água através, né, tanto da diluição da água na vazão do rio, como também com relação à ação dos micro-organismos que estão presentes nesse corpo d'água. Então, essa água, esse esgoto, ele vai sofrer novos processos de tratamento completamente naturais, né, em um corpo d'água, e eu vou conseguir captar ele a uma determinada distância com qualidade melhor. Então, esse é o reuso direto, né? Existe o reuso direto e o reuso indireto. O que é comum, né? Assim, não tão comum, mas existe direto através né, eu faço a injeção dessa água no subsolo e capto em algum ponto a jusante, porque eu vou aproveitar, né, capto através de poços, né, uma bateria de poços, porque eu vou aproveitar tanto os micro-organismos que estão presentes no solo, que é rico, né, em micro-organismos que vão também, como também essa própria capacidade de filtração, né, do subsolo. Então, vão passar pelas camadas de areia, argila, vai ocorrer como se fosse um processo natural de tratamento dessa água, né, de melhoria da qualidade desse esgoto que foi tratado. Então, existem também, né, quanto aos tipos de reuso, segundo a ABS, né, essa função, essa tipologia, né, de reuso direto e indireto é utilizada pela Organização Mundial da Saúde. A ABS, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, também subdivide em outros tipos de reuso, que é o reuso potável e o reuso não potável. O reuso potável é você beber, cozinhar, tomar banho, né? É uma água que exige uma qualidade, né, considerável, e aí você vai tratar esse esgoto e fazer o consumo dessa forma. É possível, só que existe um custo muito alto. Hoje, pela forma como avançou a tecnologia, é possível potabilizar qualquer água.
Qualquer água você consegue potabilizar. Passou por osmose reversa, por exemplo, você retira tudo, né? Não passa nem o Wi-Fi, não passa nem Bluetooth na água. Vai ficar retido somente as moléculas de H2O. Na verdade, vai passar, né? Vai ficar retido todo tipo de impureza, vírus, bactérias, micropoluentes, agrotóxicos, enfim, sais, enfim, eu vou conseguir reter todos os tipos de contaminantes presentes naquela água e eu vou ter a passagem por essa membrana apenas da água pura, né, H2O. Tanto é que eu vou precisar acrescentar alguns sais para que, no momento do consumo dessa água, for beber, for, enfim, não haja desequilíbrio osmótico no organismo. Então, se eu bebo uma água sem nenhum tipo de sais, eu posso ter problemas digestivos, né? Justamente pelo fato de que a água é pura demais. Então, existe essa possibilidade de reuso potável, que seria tratar a água a um nível de que seja possível colocar num copo e você beber, né? E existe a forma de reuso não potável, que seria, por exemplo, para as descargas, para a irrigação, para a ação em processos industriais. Existem processos industriais que utilizam a água apenas para resfriamento. Então, tem situações de torres de resfriamento que você passa a água pelo processo somente para fazer com que haja o resfriamento daquele determinado equipamento. Então, imagine que em alguns casos é utilizada água potável. Claro, para cada tipo de uso, eu vou ter restrições. Então, por exemplo, eu não posso ter uma água básica, com pH muito alto, para passar por uma torre de resfriamento. Por quê? Porque eu vou ter incrustação. Então, existem aspectos específicos que precisam ser levados em consideração para que a água atenda satisfatoriamente para aquele determinado uso. Qual a minha opinião a respeito disso? Né? Minha humilde opinião, no caso. A gente precisa priorizar o uso não potável antes de priorizar o uso potável. Por quê? Se o consumo na indústria, né, sei lá, 70 e poucos por cento, por que eu vou pensar na indústria, não, gente, perdão, na agricultura, né? No uso da agricultura é 70 e tantos por cento. Por que eu vou pensar em beber essa água, que é um consumo tão pequeno, vou pensar em tratar esse esgoto a um nível tão elevado, com um custo tão alto, para beber, se eu posso utilizar na irrigação com um tratamento mais simples? A irrigação é também uma das formas que demanda uma água de menor qualidade, digamos assim, não exige uma água com uma qualidade muito alta. Então, eu preciso pensar estrategicamente nessas formas, né, de utilização desse esgoto tratado, justamente visualizando esses aspectos, né, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de implementação, do ponto de vista de viabilidade técnica e econômica de implementação. E existe pela USEPA, né, a Organização Ambiental Americana, os usos restritos e irrestritos. Né? O uso restrito seria locais onde o acesso ao público é controlado ou restrito por barreiras, sejam elas cercas ou sinalizações. E o uso irrestrito seria locais com acesso ao público, né, irrestrito, como parques públicos, descarga sanitária, ar-condicionado, fontes, irrigação de jardins, papapá, tudo mais. O que significa isso? Digamos que um uso restrito seria uma situação onde, por exemplo, eu vou utilizar para um processo industrial e todas as pessoas que utilizam aquela água são pessoas capacitadas, treinadas, que utilizam EPIs, né, utiliza luva, utiliza máscara, sabe que aquela água é uma água de reuso, que não se pode beber, que não se pode consumir, não se pode lavar o rosto, né? Então, são pessoas que têm esse entendimento e sabem, né, dessa funcionalidade, dessa digamos assim, sabe o que está fazendo, né, bem direitinho, e entende quais são as regras. Exatamente essa palavra que eu estava buscando. Quais são as regras? O que é que pode, o que é que não se pode fazer? O uso irrestrito seria uma situação onde eu tenho acesso de toda a população. Então, se eu coloco na torneira de um parque uma água de reuso, significa que eu entendo que eu vou colocar lá um aviso dizendo água não potável, por favor, não beba, não consumir, enfim, algo nesse aspecto, para que a população não vá até lá, ligue a torneira, lave a mamadeira de uma criança, ou coloque um copo para beber, ou então lave o rosto, enfim, algo dessa natureza. Então, é importante, o uso restrito, ele se tem a criação de barreiras, né? O uso irrestrito seria
uma situação liberada quanto ao acesso, né, e quanto à utilização dessa água. Então, os tipos de reuso também eles podem ser definidos com base na sua aplicação, né, seria o uso na irrigação, o uso industrial. Eu vou passar para vocês, eu vou passar para a professora Giovana, ela passa para vocês um vídeo a respeito do aquapolo. O aquapolo é o maior polo de utilização de água de reuso da América Latina. Ele está localizado no ABC Paulista, na região, né, no polo petroquímico, e ele produz água de reuso para vender para as empresas que trabalham com petróleo. Então, o sistema de tratamento, ele é absurdamente complexo, assim, né, não é algo feito de qualquer forma, e eles conseguem comercializar essa água de reuso mais barato do que a água da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo. Por quê? Porque a Sabesp traz essa água de muito longe, então tem um custo energético com as elevatórias, tem o custo relacionado às adutoras, né, e no caso do polo petroquímico, né, de onde está localizado o aquapolo, ele está muito próximo do ponto de consumo, então as adutoras, elas são, né, bem menores, enfim, então eles conseguem vender essa água de reuso mais barato do que a água da concessionária de abastecimento. Só para vocês terem uma ideia, né, com relação a isso. Eu não lembro de cabeça, né, eu até sabia, mas agora não me fugiu da memória qual é a vazão, mas seria uma vazão suficiente para atender uma capital, uma cidade, assim, a produção realmente é um volume muito alto a vazão, né, de produção desse esgoto tratado para aplicação na indústria. E ela é utilizada, acredito que principalmente para o resfriamento de caldeiras, para a geração de vapor, né, então é realmente uma água que não demanda água potável, porém, né, o processo de tratamento ele já é algo bem avançado e bem completo. Por que eu falei antes, né, a necessidade e a importância de identificação de que a água não é potável? Porque pela aparência a gente não consegue definir. A depender do processo que seja aplicado no sistema de tratamento, você olha o esgoto tratado, olha um copo com água, você não consegue, através dos seus sentidos, apenas os padrões, né, os parâmetros organoléticos, dizer qual delas é a água de reuso. Então, quando a gente está falando, às vezes, de reuso de esgoto tratado, utilização do esgoto tratado, a gente traz na cabeça uma água de baixa qualidade, mas não é. Um outro ponto é para recarga de aquíferos, né? Aqui são várias bombas realizando a intrusão dessa água, né, no manancial subterrâneo, já utilizando, né, esse aspecto relacionado à capacidade que o solo tem em realizar também processos adicionais de tratamento. Existe o reuso urbano, essa imagem é de 2002, eu gosto de utilizar ela e nunca atualizei para mostrar que é algo feito há 18 anos pela Sabesp, né? Não é um negócio de ontem, de antes de ontem, não. É algo que é feito há 18 anos. Inclusive, a Sabesp ela tem uma regra interna de que o funcionário que for pego utilizando água potável para lavar um caminhão, para lavar uma calçada, para irrigar uma planta, ele pode ser punido administrativamente. Porque na Sabesp existe uma regra, né, de que todas as atividades que não demandam água potável, elas devem ser realizadas com água não potável. Então, é utilizado para limpeza de parques, limpezas de vias, para descargas, né, e desobstrução em redes de esgoto. Existem companhias de saneamento que desobstruem rede de esgoto com água potável, que é basicamente colocar uma mangueira, né, com um diâmetro considerável, e injetar água a uma pressão elevada para desobstruir o que se sedimentou naquele local. Então, por que eu vou utilizar água potável para jatear água numa rede de esgoto? Entendem que é algo que realmente não quando a gente para pensar um pouquinho, não faz sentido. Então, a Sabesp utiliza para, né, esses usos, né, os usos não potáveis, água de reuso. É uma regra, é algo que faz parte do regulamento da própria empresa. E a Sabesp, isso tem um peso muito grande, porque a Sabesp é a maior companhia de saneamento da América Latina, né? Então, isso serve tanto como uma visualização de uma atividade bem sucedida, um caso que deu certo,
como também serve como exemplo para as demais companhias de saneamento do país, né? E existe o reuso predial. Então, o reuso predial, hoje nós temos, por exemplo, a tubulação de água fria, nós temos a tubulação em alguns casos, né, de aquecimento geral, eu tenho a tubulação de água quente, aí eu tenho a tubulação de água de chuva, para ir para os poços, né, de infiltração, e tenho a geração do esgoto. Em um futuro não tão distante, nós teremos uma nova, digamos assim, né, uma nova coluna de água, uma nova rede de abastecimento, que é a água não potável. Acredito eu que em um futuro não tão distante, tá? Enquanto profissional, a gente precisa estar atento, né, e preparado para receber, né, essa modificação. Por quê? Porque hoje nós damos descarga nas nossas residências com água potável. Então, a mesma água que abastece a pia da cozinha, onde eu preparo alimentos, é também a água que abastece a descarga, que eu utilizo para o transporte de dejetos. Então, nesse caso aqui, né, é uma residência onde eu tenho, né, a tubulação de água potável. Vocês estão vendo a setinha, né, do meu mouse? Sim, dá para ver ela. Sim, sim. Ótimo. Então, eu tenho a água, né? A água chega, vai até um reservatório superior, certo? Eu desço para abastecer, né, os pontos de consumo. E aí, dos pontos de consumo, eu tenho os pontos de consumo aqui, a pia, o banheiro e tal, eu tenho a geração de esgoto. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter o esgoto passando pelos processos de tratamento, certo? Supondo, sei lá, acho que aqui possivelmente pode ser um ASP, alguma coisa assim, depois eu tenho como se fosse um decanto digestor, um ponto de decantação, alguma coisa assim. E aí eu tenho a passagem por essas etapas de tratamento, e depois eu tenho um bombeamento para outro reservatório. Nesse reservatório, eu vou ter o consumo para vaso sanitário, por exemplo, ou para irrigação, ou para, enfim, né, alguns pontos de consumo. Aqui eu também tenho um outro reservatório, que aí já é outros 500, né, que é a minha outra paixão, por isso que eu falo que sou um profissional de muitas paixões, que é da captação de água de chuva. Então, tem um processozinho aqui, um filtro, alguma outra, um filtro, algo simplificado, um tanque de armazenamento, né, inferior, e aí eu tenho um sistema de bombeamento para se ter a distribuição e o consumo dessa água. Então, eu posso, por exemplo, utilizar água de chuva para irrigação, por exemplo, e utilizar a água que foi gerada do processo de tratamento, né, água de reuso, para a descarga de vaso sanitário. Então, eu teria essa divisão com relação às às fontes distintas de recursos hídricos, né, do ponto de vista predial. E existe o reuso, né, potável, o uso potável direto. Então, na época que teve, né, a crise hídrica, né, a crise ambiental, que São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, ficou tendo a necessidade de armazenar água, de racionar água, enfim, era muito comum a gente ligar no noticiário e ver comentários a respeito da utilização de água potável, né, o reuso potável. Então, entregava para o repórter um copo e dizia, pronto, isso aqui foi esgoto e tal, aquela coisa para gerar, né, a discussão. Você teria coragem de beber essa água sabendo que ela foi esgoto e tal? Então, se teve essas discussões quanto aos processos avançados. Qual foi o grande problema? Né? Digamos, o planejamento que foi feito para São Paulo, no sentido de utilização de recursos hídricos secundários, do ponto de vista de preservação ambiental, para aumentar a disponibilidade hídrica, tal. Apenas as ações imediatas foram tomadas, as demais não foram implementadas. Então, é necessário que seja algo contínuo, né? A gente não pode fazer com que um período seco, né, a chuva após a seca, lave a nossa memória da ausência de água. Então, é importante ter as formas de recursos hídricos alternativos como uma fonte contínua, constante, né, e um incentivo muito forte à implementação de medidas dessa natureza. Existem em várias cidades, né, medidas de incentivo, como, por exemplo, o IPTU verde. Então, se a residência existe projeto de reuso, esgoto tratado, existe um abatimento do IPTU. Por que isso é importante? Né? A gente precisa pensar
na perspectiva ambiental. Claro, quando eu estava na graduação, eu queria salvar o mundo. Eu achava que eu ia conseguir, quanto profissional, né, mudar realmente o mundo. Mas eu descobri que se eu consigo falar algo para um profissional, falar algo para um colega, para um usuário, para um cliente, e ele passe a ter uma nova visão, eu mudei o mundo daquela pessoa. Então, a gente precisa, digamos, visualizar a nossa atuação enquanto profissional de que o aspecto financeiro quase sempre é o que mais pesa. E aí, quanto, né, Estado ou quanto ao ocupar outras funções, a gente precisa buscar meios de incentivo para que sejam implementadas medidas de sustentabilidade, né, medidas que tenham essa digamos, esse viés, né, da preservação ambiental. E uma delas é o IPTU verde. Então, eu vou ter um abatimento no IPTU a partir do momento em que eu tiver captação e aproveitamento de água de chuva. Então, vou estar unindo o útil, né, ao agradável. Aí eu quis trazer para vocês, né, eu acho que eu tenho alguns poucos minutos, eu quis trazer para vocês a experiência do sistema biógrafo familiar, que foi uma experiência que eu passei na época da graduação, que foi, né, era o tratamento de águas cinzas, não de esgoto. No caso, o que é águas cinzas, né? É todo o esgoto retirado da contribuição do vaso sanitário. Então, eu tinha um sistema simplificado de tratamento através de um filtro biológico, um tanque de reúno, né, que é a residênciazinha rural, né? Eu tinha as tubulações, a caixa de gordura, o filtro, né, um tanque de reuso e um sistemazinho de bombeamento para irrigação. Então, eu tinha a cerca viva, né, fazia a irrigação dela, tinha a plantação de árvores frutíferas, né, como acerola, pinha, pimenta, tomate, enfim, diversas culturas, né, e essas culturas eram irrigadas com esgoto tratado. Então, aqui uma representação mais detalhada a respeito do sistema. Foram instalados ao todo, na época, né, 200 sistemas em comunidades rurais do semiárido do Rio Grande do Norte, como Caraúbas, o Marizal, Governador, Campo Grande, Apodi, Olho d'Água dos Borges, né, aquelas cidades daquela região, e na época eu participei da construção de alguns deles, como bolsista, né, como no meu estágio, e fazia o monitoramento do sistema. Então, a gente monitorou ao todo 20 sistemas. A gente fazia a coleta do esgoto bruto tratado e fazia a análise fisicoquímica e bacteriológica desse esgoto tratado. Aí, só para vocês terem uma ideia, né, a motivação, ela surgiu do fato de que toda residência rural que você chegar, né, eu não vou dizer toda, né, mas enfim, a maioria que vocês forem visitar, vocês vão encontrar imagens como essas. As tubulações vindo das pias, dos chuveiros, dos tanques de lavar, diretamente para o quintal, onde se tem plantação de mamão, se tem plantação de limão, manga, enfim, diversas frutas, e onde se tem o convívio com animais, usualmente galinhas e animais domésticos, né, cachorro, gato e tal, e crianças. Então, é um reuso que já é realizado, só que de forma descontrolada, né? Um reuso sem tratamento, é um reuso sem atender aos critérios e às barreiras sanitárias necessárias. Então, a motivação veio do fato de que as pessoas já realizam de forma errada. Então, se eu quiser apresentar a ela uma forma correta de realizar esse reuso, né, qual vai ser a rejeição dela, se ela faz a utilização sem nenhum tipo de tratamento? Então, aqui só para vocês terem uma ideia como é que funcionava o sistema, né, de tratamento, aqui são imagens do meu TCC, de 2013, já acusa um pouquinho a idade da pessoa, né? A água da letra A é água potável, a letra B, C e D, né, são, respectivamente, a entrada do sistema de tratamento, o C é a saída do filtro e D é a água que está armazenada no tanque. Então, só para a gente visualizar, né, a qualidade da água, a diferença existente. E uma das camadas era feita de raspas de madeira, que era para servir como um material absorvente, né, como um material poroso para reter, né, contaminantes. Então, por isso que em alguns casos ele tinha essa aparênciazinha um pouquinho amarelada. Então, só para a gente ter uma ideia, comparando, né, com água potável.
Aqui uma água completamente turva, né, com a presença de sabão, com a presença de materiais dessa natureza. Aí, só para vocês terem ideia, aqui é uma imagem, né, do entorno do sistema, e essa imagem é de olho d'água do Borges, sistema número 01, que a gente monitorava. A precipitação em azul, né, olho d'água do Borges, e a chuva em laranja é Natal. Só para vocês terem uma noção, o que choveu em Natal no mês de junho, apenas, foi a chuva do ano inteiro de olho d'água. Só para a gente ter uma ideia. Na realidade, a chuva de junho, de Natal, foi superior, né? Só para a gente visualizar mais ou menos o que é, qual o nível de escassez hídrica. E aí, eu perguntar a vocês, né? Você acha que é possível produzir alimentos, produzir algo, né, do ponto de vista da irrigação em uma região como essa? É possível. Essa imagem é um recorte dessa telazinha aqui. Porque aqui se tem. Então, banana, acerola, aqui acho que é romã, enfim. Então, o sistema, ele parecia, né, não sei como ele está agora, se está operando bem, enfim, eu falo isso da minha vivência da graduação, mas parecia um oásis, quando você vinha chegando, que você via tudo verdinho, né, a gente ficava se questionando, oxe, de onde é que está vindo essa água? E era água de reuso. Por que que a utilização do esgoto é algo muito bom? Esgoto é produzido todos os dias do ano, a todo momento a gente produz esgoto. Claro, existe uma variação quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos. Um mês chuvoso, né, onde eu tenho uma disponibilidade hídrica muito maior, eu não vou estar contando a água para eu lavar minha roupa, para eu limpar a casa, né, a gente vai acabar consumindo um pouco mais porque tem mais água. Porém, se existem pessoas, se a pessoa está viva, se está ali naquele local, ela vai precisar gerar esgoto. Vai variar qual vai ser o volume de esgoto gerado, mas vai ser necessário. Nem que seja através da compra de água por um carro-pipa, ou se a comunidade, né, a família carente, através de uma política pública de acesso à água, mas se não tiver água, essa família não sobrevive. Então, o esgoto, ele é gerado, né, o tempo inteiro. Então, isso é um aspecto muito, né, extremamente positivo, pelo fato de que, em qualquer situação que eu tenha um sistema de reuso, eu vou estar tendo sempre a disponibilidade hídrica ali, né? Aqui mais mais uma fotografia do sistema. E essa é a foto clássica, né? Ela já tem, acho que é a idade aproximada, né, de alguns de vocês que estão assistindo a aula, que mostra a plantação de capim-elefante. Essa imagem é do professor Cícero, e ele apresentava, né, um defensor ferrenho do reuso, apresentava para dizer o seguinte, ó, esse cercado, né, que está à frente, com esse capinzinho baixinho, né, magrinho, né, ele tem a mesma idade do capim que está sendo plantado, que foi plantado, né, nesse outro cercado. Os dois possuem a mesma idade, foram plantados no mesmo dia e tiveram acesso à mesma quantidade de água. A questão de que esse primeiro foi irrigado com poço e esse segundo foi irrigado com esgoto tratado. Então, o nitrogênio e o fósforo que estava presente na água serviu, né, para o crescimento, a intensificação do crescimento desse outro capim. Então, para mostrar que em muitas situações, né, a utilização do esgoto, do esgoto tratado, ele vai servir não só na perspectiva como um fornecimento de água, mas também como fornecimento de nutrientes. Então, o professor Cícero falava, né, isso aqui não é para incentivar, é para desmoralizar, é para mostrar, né, o quão positivo é a implementação e a utilização do reuso do esgoto tratado quando se aplica à agricultura. Claro, é importante deixar claro, né, o tempo que a gente acaba sendo, né, não é possível passar para vocês em uma aula a respeito de tudo que se tem relacionado ao reuso, mas é importante deixar claro também que é preciso que seja feito com segurança sanitária, que sejam dadas as barreiras, que seja feito um planejamento, né, profissional, bem elaborado, porque não é tudo que a gente vai poder aplicar a utilização do esgoto tratado. Claro, a gente está falando um pouco de uma forma mais generalista, né? O capim-elefante, que é a cultura que está, né, na imagem, no slide, é uma cultura que é utilizada para forragem animal.
né? Então, se eu estivesse me referindo a um alface, a uma rúcula, uma cultura que é consumida crua, né, por nós, sem passar por nenhum tipo de processo secundário, terciário, né, de cozimento, algo dessa natureza, aí já realmente a gente já parte para uma outra conversa, né? A água para irrigar um alface precisaria ser uma água potável. É importante deixar claro, né, que existem situações e situações. Aí, só para dar um exemplo do reuso urbano residencial, né, já para encerrar a nossa ação, nós temos que aproximadamente 33% que a gente utiliza de água é descarga de vaso sanitário. Então, se a gente utiliza 200 litros de água por dia, 66 litros vão embora somente para o transporte de dejetos. Então, eu tenho essa possibilidade de aplicação desse reuso urbano residencial, né, para o vaso sanitário e, por exemplo, para irrigação. E aí, é algo que já é apresentado, né, como digamos, um incentivo, né, o reuso da água é inevitável, o reuso de efluentes em condomínios, ele é possível, proporciona benefícios, então, notícias recentes, algumas não tão recentes, para mostrar que a implementação de medidas dessa natureza, né, elas são extremamente vantajosas e rentáveis, né? E aí, para dar um exemplo básico, que eu fui professora também da disciplina de projeto de instalações hidrossanitárias, então eu gostava de apresentar esse exemplo. Considerando um apartamento, uma edificação multifamiliar com 40 apartamentos, calculando tanto a produção de esgoto quanto o consumo de água, né, e o percentual referente à utilização do vaso sanitário, nós temos um valor, né, pelo serviço de água e esgoto à esquerda, né, sem reuso, de aproximadamente 16 mil, e nós temos à direita, né, algo em torno de 10 mil. Eu apliquei a taxa, né, o valor da tarifa de água e, consequentemente, também, né, de esgoto da KR, né. Se eu talvez aplicasse para outras companhias, ia ter valores ainda mais altos, mas, enfim, só para mostrar a vocês que seria possível gerar uma economia anual aproximada de 66 mil reais. Claro, eu estou me referindo apenas aqui o quanto eu deixaria de pagar na conta de água e, consequentemente, de esgoto. Mas aí eu precisaria calcular o quanto é que eu vou gastar para manter o sistema, qual vai ser o custo de implementação dele. Mas, basicamente, eu orientei alguns TCC nessa linha, que em 2, 3, 4, 5 anos, a depender do investimento e da configuração do sistema, ele consegue se pagar. Então, em 4 anos, eu paguei todo o investimento que eu tive, com esses 66 mil que eu economizei por ano, e dali em diante vai ser só economia. Então, a gente precisa, quando vai apresentar a energia solar é legal, é positivo, mas a gente tem que cativar o cliente, né, através da cifrazinha de real, para fazer com que ele realize a atividade que é sustentável, que deve ser incentivada, com uma maior motivação, que é do ponto de vista econômico. Então, a gente precisa pensar em sustentabilidade ambiental, em sustentabilidade econômica, precisa pensar, né, em todos esses aspectos. Para finalizar, né, com relação ao reuso urbano e residencial. Ah, professora, mas é tão rentável, por que não é tão feito assim? Né? Por que as pessoas não implementam de uma forma mais intensa? Eu elenquei alguns relevantes, né, que eu considero relevantes, que é o primeiro, que é a ausência de instrumentos normativos e legais. A gente não tem uma resolução, uma norma específica, uma resolução CONAMA só sobre reuso de esgoto tratado. Então, isso é talvez o mais polêmico, que faz com que se tenha uma certa restrição, né, e uma certa, digamos assim, uma certa resistência para a implementação, né? Porém, isso vai ser modificado porque está em elaboração uma resolução, na verdade, acho que vai ser uma norma, né, com força de lei, basicamente, que está sendo elaborada pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ter, sim, um instrumento normativo muito em breve. Então, estou ansiosa para cortar aí esse primeiro item. Inclusive, a UFRN está participando das discussões, né, alguns professores de vocês estão participando dessas discussões, então é algo extremamente positivo. A ausência, em algumas regiões, de instrumentos de incentivo. Então, é preciso incentivar IPTU verde, a implementação, né, de algumas formas de dedução de imposto, a redução, né,
na conta de energia, por exemplo, abatimento na conta de água, através da implementação de práticas, né, que sejam sustentáveis. Existe uma falta de informação, né, e um consequente preconceito muito grande com relação à utilização do esgoto tratado. Então, se falar que esse copo é esgoto tratado, algumas pessoas que não tenham, né, acesso à informação que vocês têm, pode ser que tenha restrição, né? Ah, não vou beber essa água, não, essa água era esgoto, então, enfim, eu não quero consumir dessa água, né? Ou então, por exemplo, comprar um apartamento em um prédio que tenha reuso de esgoto tratado. Se é uma pessoa que tem uma consciência ambiental mais elevada, ela vai visualizar o benefício, né, para o meio ambiente, vai visualizar os benefícios econômicos também, mas se já não é uma pessoa que tem essa mentalidade, ela vai ter uma certa, digamos, resistência à utilização dessa água. Existe uma dificuldade quanto à adequabilidade das devidas barreiras sanitárias, que é importante que seja feito de uma forma responsável, porque no momento que você, né, fornece o consumo de uma determinada água, você precisa ter confiança sobre o que você está assinando quanto profissional, né? E, por último, a dificuldade do pensamento de formas alternativas de recursos hídricos apenas quando o problema já está instaurado. Então, a gente precisa pensar, para que eu vou pensar em dar descarga com água com esgoto tratado se eu tenho água potável suficiente para dar descarga? Numa situação de seca, esse pensamento ele acaba modificando. Então, é importante a gente pensar antes de se acabar a água, porque a gente vai poder, né, deixar essa água guardadinha ali para os usos nobres e ter outras fontes alternativas de recursos hídricos. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. E sempre que eu termino essa apresentação, não importa onde, quando, nem como, eu deixo minha homenagem ao professor Cícero, que foi meu orientador da graduação, no mestrado, né, um grande amigo, uma grande inspiração para mim, acredito para muitos, né, para muitos que hoje inclusive são professores e tudo mais. Então, o professor Cícero ele defendia de uma forma muito forte, né, de que é preciso um programa de reuso de água, é necessária a implementação, né, para ontem, e, enfim. E essa daí é uma matéria dele na Tribuna do Norte, falando em 2002 da necessidade de implementação de um programa de reuso de água em Natal. Então, isso para mostrar que existem profissionais que batem nessa tecla há muito tempo, e a gente, quanto profissional, né, atuante, a gente precisa levar à frente essas discussões e levar para a nossa atuação profissional também, certo? Essa visão ampla, né, especialmente, né, se desconstruir de alguns conceitos e estar aberto, né, a novas possibilidades. Aqui o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, e eu também sou professora colaboradora do Ciem Cursos, então se quiserem seguir no Instagram, bem blogueira, deixa seu like, né, tá? Segue a gente, que eu falo sobre outros conteúdos lá também, então é isso. Obrigada, Giovana, pelo convite. Desculpa, mulher, eu passei do Muito horário. obrigada. Foi ótimo, Amanda. Muito, muito claro mesmo essa apresentação. Como sempre, né? Uma super aula aí de Amanda. Muito obrigada. Eu vou deixar para os meninos aí da turma quiserem fazer perguntas. Fiquem à vontade, usar o chat, usar o microfone. Tem alguém por aí? Um de cada vez, Sem não vamos gerar tumulto. aglomerar, vamos lá por vez, né? Forma fila. A Napoleão perguntou. Como a gente pode utilizar esse conceito de reuso no espaço urbano? Certo, é uma ótima pergunta. Então, por exemplo, existe a possibilidade de, na concepção de projetos, né? Você é engenheiro civil ou engenheiro ambiental, Napoleão? Está em formação, né? A sua graduação é qual? Engenharia civil ou engenharia ambiental? Civil. Pronto, ótimo. Então, vamos supor que alguém lhe contrate para fazer um projeto hidrossanitário de uma edificação multifamiliar. E aí a pessoa lhe contrata, o projeto é de água fria, água quente, esgoto, pluvial, enfim. Então, você pode apresentar ao seu cliente, olha, tem também uma outra possibilidade, o que você acha da gente
instalar uma estaçãozinha compacta de tratamento de esgoto, colocar um reservatório elevado de água de reuso e utilizar essa água para irrigação. Existe uma área verde de tantos metros quadrados, então a gente conseguiria atender essa área verde sem utilizar água potável, ou algo até mais ousado de utilização para as descargas de vaso sanitário. Então, seria a utilização, né, do reuso no espaço urbano, vai desde a descarga do vaso sanitário, a irrigação de pátios, a limpeza, enfim, de locais de uso comum, enfim, diversas possibilidades de aplicação no espaço urbano. Ou, por exemplo, ainda quanto profissional, a KR, ela está muito aberta agora a essas discussões voltadas ao reuso, né, justamente na perspectiva das ETs sustentáveis, do aproveitamento do lodo, do aproveitamento do esgoto, do aproveitamento do biogás gerado, né, nos processos anaeróbios para a produção de energia, enfim. Então, existe essa possibilidade também de se adotar medidas aproximadas, né, com a utilização de como é feito pela Sabesp. Então, ter os caminhões-pipa, né, para transporte de água de reuso, para injeção em redes de desobstrução, para limpeza de caminhões, limpeza de equipamentos, limpeza de, enfim. Então, existem várias possibilidades com relação ao reuso, né? Eu só pontuei algumas delas, né, para vocês terem uma noção, uma ideia de como se pode atuar dessa forma, né? A Sabesp é um grande exemplo nessa questão do projeto do Aquapolo, né, da gente ter como um exemplo uma aplicação prática que tenha demanda dessa água de reuso, e já é um sistema implementado há muito tempo. Então, é uma coisa que é viável e é possível se fazer, né? Tem o exemplo da Sabesp aí mostrando que dá certo, né? Quando se investe, quando se estrutura todo o sistema para que funcione, é uma grande possibilidade de se fazer reuso de água nesse polo industrial. Então, a gente, às vezes, falando em reuso, pensa logo de fazer para irrigação, que seria realmente uma ótima opção, mas também é possível se fazer reuso em ambientes urbanos, para esses casos industriais, ou mesmo em condomínio, né, como a Amanda falou aí, né, projetos condomínios, esses condomínios geralmente são aqueles que tem uma área verde ampla, né, tem um parque, que tem maior área, né, disponível, e tem essa possibilidade também de fazer tanto o reuso dentro da edificação, como também o reuso para irrigação de área verde em um condomínio, né, no espaço mais fechado. Tem o professor Hélio, ele sempre comenta em relação à viabilidade, né, do casamento perfeito das lagoas de estabilização com o reuso, né, com o casamento da Dona Lagoa e seu reuso. Eu sempre anoto que ele gosta de falar isso. E as lagoas Dona Lagoa, que são as lagoas de estabilização, que vocês estudaram aí, e o reuso desse esgoto tratado para irrigação. Então, áreas rurais, né, que tem uma área disponível para implementar as lagoas de estabilização, geralmente é bem aplicado, né? Aqui no nosso estado a gente tem várias lagoas de estabilização nos nossos municípios, sistemas que são operados pela CAERN, que tem poucos projetos de reuso, acaba se perdendo essa água tratada, esse esgoto tratado com os nutrientes, lançado para algum manancial que não tem vazão, né, que vai diretamente para o solo praticamente, e poderia também ser uma opção, né, uma viabilidade para implementar essa questão do reuso de esgoto tratado para irrigação em ambientes rurais também. Exemplo que a Amanda falou do sistema Bioágua, é um sistema residencial, né, multifamiliar ali, mas que poderia também ser mais implementado. Espero que agora com esse desenvolvimento da legislação, dessa norma, né, para aqui do Estado, seja realmente efetivado essa viabilidade de se implementar a irrigação com esgoto tratado, aliando com as lagoas de estabilização já existentes. É isso. Eu acredito que seria um desafio assim também a gente
é um caminho, é um campo que a gente ainda tem aberto, né, de se desenvolver ainda mais. Tem mais perguntas? Napoleão, tem mais? Arthur? Está por aí, Larissa? Quem dá mais perguntas? Larissa, tudo ok? E Gabriel, que está por aí também, né? Outra coisa, Amanda, que eu estava lembrando quando você falou em relação aos desafios, achei um grande desafio também qual seria o órgão que vai legislar, que vai regulamentar essa questão do reuso, né? Se seria a companhia de saneamento que está atuando, ou se seria alguma Secretaria da Agricultura, por exemplo, se for utilizado o reuso em ambientes para irrigação. O professor também, ele já comentou sobre isso, né, dessa discussão de quem é que seria o responsável, que também é um desafio. Quem é que vai querer, qual seria o órgão do poder público que vai atuar, ficar à frente dessa regulamentação para impor as regras, né, para fiscalizar e para regulamentar o reuso de esgoto tratado, tanto a nível, né, em ambientes urbanos, como também em áreas rurais. É uma questão aí que a gente ainda precisa, né, desenvolver nessa linha de encontrar esse órgão que vá ser responsável pela implementação do reuso. Lá em São Paulo, Amanda, você sabe dizer, acho que é a própria companhia de saneamento, né, que gerencia. Depende. Tem o reuso industrial regulamentado também pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Inclusive, eles têm algumas normativas e acredito que também eles perpassam, né, pelo órgão licenciador. Então, eu preciso, por exemplo, assim como na estação de tratamento de esgoto, eu tenho que apresentar como é que eu vou fazer a destinação desse esgoto, tem as condicionantes da licença ambiental e tudo mais. No processo de reuso, eu preciso também ter o licenciamento ambiental. Então, é algo que é preciso não só uma equipe multidisciplinar, mas também órgãos distintos e diversos, né, para atuar com relação a isso. Quando se volta, por exemplo, à indústria, se tem a Federação das Indústrias, né, a Fierne, no caso do Rio Grande do Norte. Aí se tem o IGARNE, que é o Instituto de Gestão das Águas, precisam também estar envolvidos, porque vai se relacionar também diretamente com isso. Aí se tem o IDEMA para licenciar, aí se tem os órgãos a nível municipal, enfim. Então, eu acho que é algo que vai ser fruto de muitas discussões para se chegar a um pai, né? Para se chegar a quem vai cuidar do menino. O pai e a mãe, pois é. Então, vai ser algo com muitos pais, muitas mães e muitos padrinhos e madrinhas, porque é algo muito complexo, né? Isso. E tem todas as vantagens que a gente viu aí, você me apresentou, e que precisa ter essa pessoa, esse órgão que atue nesse gerenciamento, essa gestão mesmo desses outros órgãos que estão envolvidos, das pessoas que estão envolvidas, assim como para todos os outros elementos que fazem parte, né, de meio ambiente, também a gente precisa ter essa institucionalização e regulamentação bem definida, para poder não barrar e não ficar preso no processo burocrático de realmente colocar em prática os projetos de reuso. Outra coisa que eu também estava lembrando quando você estava apresentando com relação ao reuso potável, né, de transformar o esgoto tratado em água potável, tem que fazer o reuso potável, você falou, né, questão das membranas de osmose reversa para se fazer essa retirada de todos os elementos que estão no esgoto ou na água. Eu não sei se vocês aí, meninos da turma, já consumiram a água adicionada de sais, e ela é comercializada em garrafões idênticos ao de água mineral, e ela passa pelo processo de retirada, né, da osmose reversa, tira todos os sais, depois
se adiciona o sais para tornar a água potável. A gente poderia consumi-la tendo aqueles padrões de organolépticos mesmo de transformar uma água que foi tratada anteriormente, que não é esgoto, né? Geralmente são águas, no nosso interior a gente tem também bastante essas empresas que elas captam água de poços, né, da água subterrânea, que tem muitos sais, a concentração elevada de sais, é tão elevada na água salobra, né, que ele passa pelo processo de osmose inversa, retirando tudo, deixando a água ali destilada, e depois retorna para adicionar os sais e tornar a água potável. E é um produto que é comercializado aqui do nosso estado. Acho que na UFRN teve uma época que até tinha a fornecedora de água para a UFRN, né, era uma empresa que estava fornecendo água adicionada de sais, e não era água mineral. Assim, não estou demonizando nenhuma das duas, não, tá, gente? É só um exemplo de curiosidade de que a gente tem um produto que ele passa por esse reuso também, mas não é de esgoto, seria mais essa água, né, que está ali sendo transformada do nosso aquífero subterrâneo e transformada depois em água potável e comercializada. Então, isso já é uma prática existente aqui do nosso estado, que compete diretamente com água mineral, que é comercializada e passa por esse processo meio também de reuso, né? Então, vocês comprarem aí próximas águas, na casa de vocês, com água mineral ou garrafão, né? Confiram lá se vocês... será que essa água do consumindo água mineral ou água adicionada de sais? Se for água adicionada de sais, saibam que está passando por esse processo todo de membrana, né? Com osmose reversa, tirando todos os componentes da água, depois adicionando os sais, novamente, para poder torná-la potável. Então, uma curiosidade. Quem aí já viu? Ah, foi? Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas travou um pouquinho. Deu para entender. Deu para Deu para entender. entender? Deu umas travadas. Ah, entendi. Aqui não pareceu que estava travando, né? Mas também. Alguém sinaliza se Não tá travando aí entenderam, eu posso também, repetir. ou se é só aqui. Aqui pra mim tá tranquilo. Não travou, não. Ah, então foi a minha Eu internet que acho travou, então. Tá que aproximando o horário provavelmente do almoço, a internet quer almoçar. já está querendo sair, né? Pois bem, gente, eu acho que tem mais alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Chegando a hora do almoço mesmo aí, né, Amanda? Tá todo mundo já cansado. Mas, assim, achei bastante válida a sua apresentação, ótima, excelente, brilhante, como sempre. Muito obrigada, Amanda, por estar aqui conosco, né, compartilhar seu conhecimento, sua experiência aí, né, o projeto que você mostrou do Bioágua, assim, acho muito interessante. Você mostra lá aquela foto do sistema, né, de toda aquela área bem seca e ali na residência, uma área toda verdinha, cheia de plantas. Assim, é um sonho, realmente. É um oásis, como você comentou. A Napoleão já falou aqui. Essa questão do reuso ainda é muito vista como um tabu. Cite comente. Acho que é o problema da minha internet, tá aparecendo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos conseguindo ouvir, mas está toda tremidinha. Então, Mas eu eu vou desligar a câmera rapidinho para ver se melhora um pouco. Em alguns casos, o reuso é visto ainda como tabu, mas, digamos, para quem realmente necessita, se você questionar para qualquer agricultor qual digamos assim, a resistência que ele tem para o reuso de esgoto tratado, ele vai observar que é praticamente nenhuma. Inclusive, é uma prática comum perguntar a qualquer operador da CAERN, né, de sistemas interiores, em regiões bem áridas, né, de extrema seca, é comum a população roubar, digamos assim, entre aspas, né, roubar esgoto. É mesmo. Então, é muito comum ver sifão dentro de lagoas de estabilização. Oi, Giovana. Bota uma bombinha, né, dentro da lagoa.
Pois é, coloca uma bombazinha, coloca um sifão, coloca alguma coisa e pega a água do sistema. Sem ser nem na lagoa final, na facultativa. Só para ter uma ideia, assim, de que para quem realmente precisa, digamos assim, que vive uma situação hídrica complicada, não é algo, digamos, de outro mundo, né? O que se pode fazer? Realmente isso que você comentou, a mídia e o governo divulgar mais os projetos, a utilização da água, enfim, coisas dessa natureza. A ANA, na Agência Nacional das Águas, está financiando sistemas de tratamento de esgoto e reuso em algumas cidades, né? Uma delas é Jucurutu, eu tive o prazer de estar à frente no plano de saneamento lá e vi os projetos, os documentos, os materiais. Então, a Agência Nacional das Águas está financiando alguns sistemas e acredito que quando for implementado, vai ter uma divulgação bem ampla, né, de tudo isso, para fazer com que a ideia seja replicada, né? E lá vai ser para irrigação, sistemas de reuso em São Fernando, Jucurutu e outras duas cidades na Paraíba. Então, é uma possibilidade também, mas se está havendo uma iniciativa muito forte com a utilização de recursos públicos, né, para a implementação desses sistemas. Então, acho que é uma questão de tempo, talvez, mas muito em breve, né, a gente vai ter, eu sou otimista desse ponto de vista de que a gente vai ter a aplicação em larga escala, né, do reuso de esgoto tratado. Deu para vocês me ouvirem? A internet Eu tá. sim, eu sim. Eu só espero que, acho que, estava pensando também no futuro próximo, a gente, quando vocês estiverem pagando as instalações hidrossanitárias, vão ter lá um sistema para dimensionar uma tubulação já na própria disciplina, né? Dimensionando tubulação para água fria, água quente, água de reuso, para sistemas de gás, né? Quando for o caso, que a gente vê nas nossas disciplinas, né? Geralmente é aquele sistema tradicional, água fria, esgoto, água quente. Então, a gente espera que também seja mais, até mesmo na nossa disciplina, né? Na nossa graduação, a gente já começar também a utilizar, ver mais a questão de água de reuso. Pelo menos quando eu paguei a disciplina de instalações hidrossanitárias, eu não vi, né? Não estava especificamente sobre isso. Então, a gente espera que também para os próximos anos, né, quando começar a colocar mesmo em prática essa questão da viabilidade de reuso também em ambientes urbanos, vençamos esses tabus. Eu acho que esse tabu ainda é mais existente assim em ambientes urbanos, que tem disponibilidade de água potável, do que na região, né, que geralmente normalmente tem pouca disponibilidade de água potável para utilizar para todos os usos. Então, eu acho que nas cidades, né, ambientes urbanos, esse tabu é ainda mais forte, de renegar, de ter preconceito, de pensar que tem ali algum risco sanitário, mas eu acredito que com o passar dos anos, né, com as nossas visões, vocês, alunos, aí já incorporando essas ideias de utilização de reuso tratado, controlado, né, para usos diversos, a gente possa fortalecer ainda mais essa questão, né, de não desperdiçar uma água tão rica que pode ser utilizada para tantos fins. É isso. Vamos lá, já são 12h30, a gente achei que seria até mais rápido a aula de hoje. A gente já está aqui quase ultrapassando o nosso tempo normal. Vocês têm aí o contato de Amanda. Amanda, se você quiser colocar aí no chat de novo o seu e-mail, seu contato, o arroba do CIEM, né, para os meninos acessarem. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato, né, comigo, que eu passo para a Amanda, tirar a dúvida de vocês específica, toda essa parte de reuso, algum dos projetos que ela mostrou. Agradeço novamente, Amanda, a você pela participação, os meninos que estão por aí ainda até essa hora, já com a barriga roncando de fome, sentindo o cheiro do feijão.
Eu vou colocar, eu estava gravando aqui a aula, eu vou colocar lá no canal da disciplina de vocês, tá? Eu disponibilizo lá no Chegar para depois vocês acessarem. Certo? A Amanda colocou aí os contatos dela. Então, muito obrigada, Amanda, pessoal. A gente se vê quinta-feira, né? Agora, nossa aula de dúvidas. Então, vou encerrar por aqui. Muito obrigada. Tchauzinho. Nada, Gil. Até a Um forte próxima. abraço para você. Para você Até. também. Tchau.